A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes. E tá começando agora o nosso primeiro podcast Dados em Segurança. Eu sou a Loli Scaff e aqui para esse episódio, nosso primeiro episódio, o Rodrigo Vera Cleto Gomes, que é advogado da RioSoft. Também participa desse episódio o Altamiro Castellan, que é diretor comercial da RioSoft, e também um advogado com experiência em 15 anos na área de tecnologia e especializado em direito digital e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, Fernando Sasso. Fábio, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, um prazer. Tudo bem? Bom, então, nesse primeiro episódio, a gente vai explicar para o pessoal que está ouvindo o que é essa tão falada LGPD, né? Porque é uma linguagem ainda um pouco difícil para leigos, então a gente está aqui para explicar, desmistificar tudo isso, né? Então, vamos lá. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, essa tão falada LGPD? Então, Lula, na verdade a LGPD, como o próprio nome já diz, né, é uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas o que muita gente confunde é em relação aos dados de pessoas jurídicas. Na verdade é o inverso disso. A lei protege nós, pessoas físicas ou naturais, e a lei vem regulamentar o direito que nós temos sobre os nossos dados. Ok? Inclusive, esses dados já estavam previstos na Constituição Federal, no Código Civil, e a lei veio estabelecer regras claras da maneira como a gente tem, né, os nossos direitos em relação a esses dados. E para as empresas, que a própria lei nomenclatura como controladores e operadores, a lei estabelece alguns princípios e obrigações que eles passam a ter no tratamento desses dados. Então basicamente é isso. Então essa lei vale para tanto pessoa física quanto jurídica? Não. O direito que a lei traz é só para as pessoas físicas. Os dados que a lei trata é só em relação às pessoas físicas e naturais. Mas a lei traz, como ela traz direito para os titulares, ela traz obrigações para as pessoas jurídicas. Mas a proteção de dados, no qual o próprio nome a lei tem, é só para pessoas físicas. É isso aí, Rô. Na realidade, Lola, só para complementar, assim, também fazer um comentário acerca do que o Dr. Rodrigo estava colocando, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem por objetivo a regulamentação do uso dos dados das pessoas físicas. Então, até então no Brasil, se você tivesse um dado pessoal ser utilizado, por exemplo, para lhe oferecer um produto, você teria que se socorrer do Código de Defesa do Consumidor, você teria que se socorrer da Lei do Marco Civil da Internet. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é específica. Então agora ela trouxe uma série de regulamentações aonde fica pré-determinado os motivos que você pode coletar os dados pessoais, o manuseio desses dados pessoais, o compartilhamento desses dados pessoais e até o processo de exclusão dos dados pessoais, ou seja, chega um limite onde eu já não tenho motivos para manter os seus dados. Então, o meu dever legal é me desfazer desses dados pessoais se eu já atingi o objetivo que eu tinha ao coletá-los, tá? Entendi. E ela é uma lei nova, né? E por que ela foi criada? Qual foi essa necessidade de criar essa lei? Sim, na verdade, o motivo principal da criação dessa lei foi porque o Brasil é signatário de um tratado internacional com a União Europeia e a Europa já tem uma lei similar que chama GDPR, há alguns anos implementada lá, essa lei já está em vigor. E o Brasil, quando assinou esse tratado, ele se comprometeu a criar uma lei similar aqui no nosso país. E aí esse foi o motivo, talvez o principal motivo que essa lei tenha sido criada. E como que ela impacta na vida das pessoas, assim, no dia a dia das pessoas? Perfeito. Acho que a gente poderia destacar em 2 pontos aí. Na vida das pessoas titulares, né, que somos nós, pessoas físicas, a mudança de cultura que nós precisamos ter e entender o porquê que nós estamos fornecendo dados, né? E aí posso confirmar a questão de qual dado seja, né? Se eu estou indo numa farmácia, por que eles estão pedindo o meu CPF? Se eu estou indo numa empresa, por que ela está pedindo o meu CEP? Né? A gente precisa entender isso,
fazer essa mudança de cultura e para impactar nessas tratativas, né? Agora, em relação às empresas, o modo como eles precisam tratar esses dados coletados pelos titulares. Existe ou existia uma indústria de venda de cadastro. As grandes empresas editoras, elas faziam promoções, empresas ligadas ao setor bancário, pegava todos os dados, seu score, e fazia disso um comércio. E aí depois você na sua casa, à noite, de manhãzinha, não tem horário, esse pessoal acaba importunando as pessoas em qualquer horário, e com essa lei, esse tipo de comércio cessa, né? E a lei ela é tão rigorosa que quando ela trata desse assunto, ela fala até em sequestrar, em pedir esse banco de dados a ponto que a pessoa não possa mais utilizá-lo. Então, uma das principais benefícios, ou um dos principais benefícios dessa lei é a privacidade que a pessoa vai ter com relação aos seus dados, ou seja, não vai ser mais incomodado com ligações e cartas e coisas do tipo que você não pediu. Então a lei veio para consertar isso. Uma dúvida minha é que recentemente foi vazado milhões de dados de muitos brasileiros. Isso tem a ver com essa lei? E de que forma esses dados vazados impactam na nossa vida como pessoa física e jurídica também? Sim, tem tudo a ver com a LGPD. Agora, na verdade, hoje inclusive saiu uma matéria que hackers estão aproveitando essa questão da multa que a agência passa a aplicar a partir de agosto de 2021 para forçar as empresas, né, com sequestros de dados, resgates, para que elas se adequem, né? Então virou uma corrida ao ouro aí, desses golpes, né, cresceram em função disso, e as empresas que precisam se adequar. Então, assim, essa divulgação que teve, a agência já se manifestou. Eles estão tentando descobrir os responsáveis, né? Quem que tinha essa base de dados com tantas informações. Não sabem ainda se é uma ou duas ou mais empresas. Foram mais de 200 milhões Sim, de pessoas, né, vazadas. Né? E aí o que eles acham que não foi de um único banco de dados, mas sim vários bancos de dados, né? Que eles conseguiram hackear ou sequestrar e realizar essa divulgação. É interessante, Lola, que nesse vazamento em específico que você colocou, vazaram um número de CPF além do número de brasileiros, o que nos leva a acreditar que até de pessoas mortas eles conseguiram o número de CPF. Então é um número de CPF maior do que da própria população brasileira. Sim. Tamanha imersão e o vazamento desse dado pessoal nesse episódio em específico, tá? No caso desse episódio ainda, o que muda? Por exemplo, tivemos os dados vazados. E agora? O que muda com a lei? Ou a gente fica um pouquinho de mãos atadas? O que acontece, Lola, é o seguinte. Se for o setor privado, o rigor da lei ela é maior. Mas isso não vai isentar o setor público de cuidar desses dados. O que houve aí foi uma negligência do setor público com esses dados. Alguém de governo, a gente viu no TRE, né, nas eleições, o quanto as informações ficaram vulneráveis e foram sequestradas e manipularam os servidores, né, do TRE. Então o que tem que acontecer é que o setor público também vai ter que se adequar à lei, principalmente numa situação que é a segurança desses dados. Talvez as empresas não dão muita atenção para isso, mas a segurança desses dados é muito importante porque, primeiro, podem ser informações estratégicas da sua empresa que estão sendo vazadas. Esse é um tema, né? E outra é o próprio crime de ter deixado vazar os dados, que também é muito grave. Você veja bem, Lola, com o CPF de uma pessoa, muitas vezes podem ser cometidos fraude. Sim. E com a fraude, isso causa impacto e dano financeiro àquela pessoa que teve o seu CPF indevidamente utilizado. A lei de proteção de dados hoje, vigente no país, ela não distingue entre pessoas jurídicas de direito público ou pessoas físicas, desde que essas pessoas detenham dados pessoais e façam uso. E o uso indevido
ou o vazamento, desde quando o detentor de dado não tome as precauções necessárias para mitigar uma ação de hackers ou um vazamento de dados do seu próprio arquivo físico, pode gerar multas que chegam a valores milionários. A multa ela pode chegar até 50 milhões. Então, assim, você imagina isso para o pequeno empresário, é a morte da empresa. Se ele não cuidar ou se ele tornar os dados pessoais da clientela dele acessível a terceiros, né? Rodrigo. Tá, mas só para... Você perguntou então o que nós, pessoas físicas, podemos fazer em relação a isso. Eu acho que a melhor dica aí é ficar atento, né? Como esses dados vazaram, e o próprio Dr. Fernando explicou, a chance disso virar um clone de uma conta, um golpe, um clone de celular. Então, acho que agora a melhor opção é manter-se alerta em relação a isso e fazer pesquisas, né? Trocar senhas. Eu acho que isso é fundamental. Para as empresas, então, fica claro que todo mundo então precisa se adequar, né? Todas as empresas precisam se adequar a essa nova lei. Então, quais são os prazos que elas precisam cumprir? Tá, a LGPD, ela não faz distinção do tamanho, do porte, né, ou da natureza jurídica da empresa. Isso, várias instituições e entidades de classe passaram a exigir da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, regulamentações próprias de cada setor. Para ficar mais claro, uma das exigências assim, genéricas que a lei trouxe é a criação dessa nova função que chama encarregado de dados, ou DPO, que é o Data Protect Officer. Pela lei, toda empresa, não importa o tamanho, precisa ter esse protetor de dados ou encarregado de dados, essa nova função no mercado, ok? Só que assim, é difícil imaginar uma pequena empresa, uma startup com essa nova função. Então, a agência ainda vai editar algumas regulamentações, principalmente para startups e pequenas empresas, tá? Então, assim, mas teoricamente hoje todas as empresas precisam se adequar, não importa também a natureza. Tem empresa que a gente conversa e fala assim, mas eu sou B2B, eu não sou B2C, eu não tenho relação com cliente, é só com outra empresa jurídica. Ok, mas quantos funcionários vocês têm? Minha empresa tem 2.000 funcionários. Tá, mas você está coletando o dado dos seus funcionários, né? Então, assim, se você imaginar que toda empresa que coleta pelo menos um dado de pessoa física precisa fazer essa adequação. Então, acho que é difícil imaginar uma empresa que não coleta nenhum tipo de informação de pessoa física. Em relação aos prazos, a lei já está em vigor. Então, nós, como titulares dos dados, a gente já pode, através do artigo 18 da lei, requerer 9 direitos, desde o acesso a esses dados, a confirmação de tratamento, com quem a empresa compartilhou, quanto tempo ela vai manter esse dado armazenado, e posso pedir para ele eliminar. Isso já está valendo. A empresa tem 15 dias, qualquer empresa do território nacional tem 15 dias para dar uma resposta, uma vez feita a solicitação do titular. O que ficou para agosto desse ano, né, com essa criação da agência, é a multa que pode chegar a 50 milhões. Tá? Então a lei já está em vigor, as empresas já estão fora do prazo, né? E o que ficou para agosto desse ano é apenas a multa. Então as punições para o não cumprimento dessa lei são as multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Como o Dr. Rodrigo falou, Lola, a lei já está em vigor. Então a pessoa física que teve o seu dado pessoal vazado e for prejudicada, ela pode buscar a responsabilização civil do detentor desse dado pessoal dela. Em relação à ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela funciona como se fosse a ANS no setor de saúde, a Anatel no setor específico dela. Então, ela vai te fiscalizar. E o que ela vai querer saber de você? Se você empreendeu as medidas de proteção para evitar que o dado pessoal vaze, e se uma vez que ele vazou, você comunicou o titular de dado e tomou as providências necessárias para mitigar o mau uso do dado pessoal que vazou.
Então essa multa que a gente fala 50 milhões é um valor astronômico, mas ela não é aplicada de forma indistinta, né? Ela vai ter uma série de considerações que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai levar e vai penalizar aqueles que não se adaptarem, aqueles que não tomarem nenhuma providência frente a uma legislação nova que está em vigor no país, tá? Esse é o sentido da penalização aí de parte do governo. Lola, eu queria fazer uma analogia com a multa de trânsito. Sim. Primeiro porque as autoridades, no primeiro momento, as autoridades monetárias vibraram com essa lei. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que fatura 10 milhões anos, é uma empresa pequena, média, né? Ela teve um acidente e vazou os dados. A autoridade de dados pegou ela, né? A autoridade dos dados pegou ela e veio fiscalizar. Se você for recorrer de uma multa de trânsito, a probabilidade de você ganhar é muito baixa. E vai ser a mesma coisa, porque ela está na lei. Só que aí quando você compara a multa que essa lei pode causar para a empresa na história da vida dela toda, ela não vai pagar multas de carros com uma multa de infração de vazar dados. Então, assim, é muito grave, as pessoas não entenderam isso, o quanto essa lei pode ser severa, e eu tenho assim a certeza, ninguém iria criar uma autoridade de dados para passar a mão na cabeça das pessoas. Então ela vai valer, e sem contar aquilo que o Dr. Fernando falou, o governo vai querer os 2% dele e esse não vai abrir mão. Agora, o dano civil que o vazamento de dados pode ter causado pode ser até maior que os 2%. Então, a responsabilidade sobre essa questão de dados ela se tornou muito séria. Bom, a lei está aí, já está em vigor. Então, quais os profissionais mais indicados para orientar essa implantação do LGPD em uma empresa? O que as empresas precisam saber? Quem elas precisam procurar? O que elas precisam fazer para se regularizar? Tá. Quando surgiu assim o anúncio dessa lei lá em 2016, quando que é o projeto inicial dessa lei, 2016, e ela foi aprovada em 2018, falava-se muito da questão jurídica, né? Que essa lei seria basicamente, até por ser uma lei, profissionais na área do direito, que inclusive nós somos aqui, né? Mas entendendo a lei, na verdade ela é um compilado de assessoria jurídica, processos, compliance. Então assim, o indicado é procurar profissionais, talvez da área jurídica também, mas que tenham essa formação tecnológica de informações, porque a lei fala sobre vazamento de dados, segurança da informação. Então, o profissional mais indicado, no meu ponto de vista, são profissionais formados nessa questão de segurança da informação e privacidade de dados. É interessante que todo detentor de dado pessoal vai ter que se submeter à lei. Então, desde aquele pequenininho que só tem um arquivo físico dos seus próprios funcionários, ele tem que proteger esses dados pessoais, até aquele lojista que tem uma grande base de dados de consumidores e acaba utilizando da própria base de dados para, através de empresas parceiras, compartilhar os dados e oferecer algum tipo de promoção, algum tipo de oferta. Então, o detentor de dado pessoal, ele vai ter que desde adaptar os seus processos internos, ou seja, ele vai ter que se conformar aos rigores da lei, mas além disso, ele vai ter que ter uma boa base de dados protegida com firewall, antivírus, se submeter a testes de invasão, a pentest. Hoje existem serviços específicos para testar o seu banco de dados, se é fácil roubar os seus dados ou não. E adicionalmente, toda a parte jurídica, né? Se ele for coletar o seu dado pessoal para lhe oferecer uma promoção ou compartilhar com terceiros, ele vai ter que solicitar a sua autorização expressa para isso. Então, isso ainda será assunto de outros podcasts, mas, logicamente, assim, não se trata só de sistema, nem só da parte jurídica. É todo o processo de coleta, manutenção, compartilhamento, tratamento e até exclusão de dados pessoais, como eu já havia dito.
Muita informação nova, né? É muita informação, né, Lola? É infindável, o assunto é infindável. Com certeza. Bom, e existe algum órgão que regulamenta e fiscaliza o LGPD? Sim, a própria lei trouxe, né, instituiu essa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Até agosto do ano passado ela ainda estava no papel, ela já foi criada e mês passado o nosso presidente nomeou os diretores dessa agência, dessa autoridade regulamentadora do assunto. Só resgatando aí o tema anterior, nesse bate-papo aqui a gente está com 2 advogados, né? E um da área comercial e da área de sistemas. Então, é claro que a adequação jurídica dos contratos, eles são muito importantes. A orientação jurídica na proteção desses dados, eles são fundamentais. Então, pensar na lei sem conversar com o advogado também é um tiro no pé. Então, o advogado tem que estar junto, orientando. E aí entra nós, que somos da área de tecnologia, ajudar nessa questão de proteção, de adequação de senhas. Uma coisa que é muito comum nas empresas, eu não sei se você sabe, mas a maioria das senhas estão debaixo do teclado no post-it. Então, são coisas que você fala, não é possível que isso seja verdade. A gente está numa era tecnológica, mas nem tanto. Então, essa questão de senhas, ela é muito frágil, né, no Brasil. E aí as pessoas se perdem nisso e os dados acabam sendo vazados com senhas fracas. Então, nós temos um serviço de verificação de senha em que você avalia se a senha está correta no que se diz a segurança, ou seja, ela não é uma senha muito óbvia, quer dizer, 1, 2, 3, 4, quer dizer, tem gente que faz umas senhas aí que não dá. Você veja bem, né, Lola? O comentário do Altamiro da RioSoft foi muito pertinente. Às vezes a gente faz uma senha muito segura, com, 16 caracteres, números, letras maiúsculas e minúsculas. Se você deixar num post-it ao lado do seu computador, qualquer outro colaborador da firma vai ter acesso a ela. Se você compartilhar essa senha com algum colega seu de trabalho, olha, acessa o meu e-mail aí que eu preciso agora. Também toda a segurança que você aplicou ali criando uma senha difícil foi por água abaixo. Por isso que eu falei que não se trata só de sistema e nem só da parte jurídica, são os processos internos. Então, há necessidade de conscientização de quem detém e trata dados pessoais. Né? Daqui para frente, todos nós temos que nos render aí um pouquinho de atenção, um pouquinho de dedicação ao tema da LGPD. E principalmente a mudança de cultura, né? Treinamentos, capacitação, conscientização. Que vai muito além só dessa nova lei que entrou em vigor, né? Perfeito. Não adianta a empresa alterar todos os contratos, adotar todas as políticas e não treinar, por exemplo, todos os seus colaboradores. Desde a recepção até o CEO da empresa precisa entender o que é a lei, quais são as suas sanções, o que ela versa. É importante, então, as empresas também adotarem treinamentos nessa questão de segurança da informação. Você quer ver outra coisa? Há muito tempo atrás, se vendia mais fragmentadoras de papéis do que se vende hoje. E todo mundo usa impressora para imprimir dados. Usa esses dados e joga no lixo. Se alguém quiser ficar pegando o lixo e roubando informação, é muito fácil. Então a gente conhece a história. A Lava Jato, não sei se vocês sabem, né? Vocês devem saber, viram a história da Lava Jato. A Lava Jato nasceu do lixo. As informações que deram a robustez para continuar e para iniciar a investigação, ela foi no lixo. Então, e as empresas não estão preocupadas com isso. Isso é um caso muito sério. Quer dizer, o descarte das informações, elas têm que ser muito bem planejadas. Isso tem que estar dentro da LGPD, tem que ter profissionais que pensem por nisso. A gente teve um caso aqui no interior, né? Uma mãe que encontrou o currículo da filha usado como etiqueta de uma bolsa numa loja no centro da cidade. Então, provavelmente essa empresa recebeu um currículo, descartou num lixo comum. Esse lixo foi parar numa empresa que faz esse tipo de trabalho, de rascunho, e aí imprimiram lá uma etiqueta e tem a foto da filha dela numa bolsa.
Nossa, isso dá pra gente ver que vai muito mais além do que só mudar uma senha. É realmente uma mudança de cultura, né? Não da gente como pessoa, mas de todas as empresas também, né? Então, vamos deixar então papo pro próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho dos passos essenciais para implementar a LGPD na empresa, né? Muito obrigada a participação de vocês. Muito obrigado o convite, Lola. Muito obrigado a Caboing. E estamos aí para os próximos podcasts sempre que necessário. Um abraço. Obrigado, Lola. Obrigado, Caboing. E estamos à disposição. Obrigado, Lola. Obrigado, Caboing. E estamos aí para ajudar, para contribuir com a sociedade e conscientizar da importância dessa lei. Então, até o próximo Dados em Segurança aqui na Caboing. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.